Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aventura do canal Bravefoot. Neste vídeo vamos até Lapa, junto ao Cartacho, falar com o João Calha sobre mel e abelhas. Espero que se divirtam. Vamos! O meu nome é João Calha. Desde 2002, o meu dia-a-dia é ocupado neste espaço, onde é consumido no campo, quer na parte de animais, quer na parte de horta, quer na parte de árvores de fruto e, complementarmente, na apicultura. Já desenvolvo esta atividade há muitos anos. Comecei com 6 cortiços na terra onde a minha mulher nasceu, na Granja, Concelho de Mação. Depois fui tendo, neste momento, há uns 4 anos para cá, tenho o meu apiário aqui à volta de 100 metros da nossa casa, com a vantagem de facilita-me o trabalho porque é mais próximo. Acaba por ser também interessante na medida em que, como toda aqui a nossa quinta está pejada de flores, arbustos e árvores de fruto que são melíferas, acaba por permitir que as abelhas, uma vez que as abelhas trabalham num raio de 3 km, para ela tem tudo facilitado, tem água, temos aqui uma lagoa onde vêm a ver, vêm às nossas flores, portanto aqui vêm a recolher o néctar para a colmeia. As abelhas acabam por, enquanto que a generalidade das pessoas associa normalmente as abelhas ao mel, efetivamente o mel é um dos produtos que elas fabricam, mas tanto é só um dos 6 produtos que elas produzem. O principal alimento que elas fabricam é a geleia real, que é considerada a nível da natureza o produto de excelência, o produto mais rico, sobretudo na regeneração das células. A seguir à geleia real temos o própolis, que é o antibiótico, a base do antibiótico natural, vendido para a indústria farmacêutica. Depois vem o pólen, que é extremamente rico, sobretudo em proteínas, mas se situa no terceiro lugar na linha de valores. E só em quarto lugar é que temos então o mel que elas produzem. Seguidamente ao mel temos a cera e o veneno das abelhas. A cera que elas utilizam exatamente para a preparação, a construção dos espaços onde elas depositam o mel e onde tem a criação. E finalmente o veneno das abelhas, que é utilizado também para a indústria farmacêutica, para a produção de medicamentos para o reumático. E quando falamos em produtos, não podemos esquecer naquilo que é extremamente importante e se calhar é a função mais importante que elas têm, que é a polinização. A abelha é considerada a nível da natureza responsável por cerca de 85% da polinização. A vespa asiática é sempre muito complicada porque até agora não se conseguiu encontrar o antídoto suficiente para eliminar a vespa que invadiu a Europa vinda a partir da Ásia. Em 2021, no período de maior ataques das vespas, estamos a falar nos períodos de agosto, setembro, princípio de outubro, em que elas estão mais fortes e como carnívoras que são e alimentam-se a partir das nossas abelhas e vão desgastando por matarem dezenas, centenas de abelhas consoante a capacidade que elas têm para levar para os seus ninhos para alimentar as suas larvas. O que se passou comigo foi que durante esse período elas mataram-me 15 colmeias. Já dizia Einstein que se as abelhas um dia desaparecessem da superfície da Terra, 4 anos depois o ser humano não existia. Hoje nós tivemos a oportunidade de fazer uma cresta, é um dos trabalhos que é feito na apicultura e que representa a extração, o ir buscar à colmeia o mel que elas produziram e trazê-lo aqui para o nosso espaço, onde por centrifugação o mel sai em definitivo para ser consumido.
é este ainda não está, o percolado. Normal, tanto enchem e depois acabam por opercular. Opercular significa pôr aquelas tampinhas, tapar cada um dos alvéolos, para que o mel fique perfeitamente, digamos, estanque, não escorra. O que eu aqui faço é, ou com a faca, corto essas tampinhas, assim permite que, agora dentro do centrifugador, o mel saia todo aqui pela bica, pela parte da frente. Uma coisa, portanto, nunca se aquece nada, é só a temperatura ambiente. Não. O aquecimento mata as proteínas, os enzimas do mel. Portanto, tem que ser um processo natural. Por isso, convém que as crestas sejam sempre feitas em dia suficientemente quente para que o mel escorra. Como estava, Joana? Como estava? Não, ok, mel, ok. É assim? Eu não estava a perceber, sim. Vendo para N lojas, nomeadamente aqui no Cartacho, onde vendo a maior parte de mel, e depois vendo para amigos que já se habituaram ao longo dos anos. O futuro será em função, enquanto eu tiver capacidade física, porque gosto não me falta, e há de haver um momento em que tenho que abdicar das minhas abelhas. Mas enquanto puder, vou mantendo esta atividade que corresponde ao gosto que tenho pela apicultura. E assim chegamos ao fim do vídeo na Quinta de São João. Se gostaram, subscrevam o canal, deixem um comentário e não se esqueçam de carregar no sino das notificações para não perder o próximo vídeo. Adeus!